Como você lida com os desafios da vida? Olá, graça e paz. Nós estamos diante de uma pergunta que certamente nos desafia todos os dias. Como lidamos com os desafios da vida? Pois bem, o meu tema com você hoje é criatividade. E eu gostaria de pensar com você com profundidade sobre isso, porque há um detalhe que me intriga numa história na Bíblia, a história de Gideão. Eu acredito que a maioria deva conhecer a história de Gideão, um homem que foi levantado por Deus para trazer livramento à nação de Israel, e uma história que ficou conhecida por causa de um exército que foi levantado por Gideão de 300 homens, que venceu um exército muito mais poderoso e muito mais numeroso do que ele. Mas há um detalhe na história de Gideão que sempre me intrigou bastante, que diz respeito exatamente a um momento de perseguição, um momento de guerra. A Bíblia diz que Gideão foi malhar o trigo no lagar. E todos nós sabemos que lagar é o lugar onde as uvas são pisadas para a produção de vinho, e o trigo é malhado na eira e não no lagar. Então a gente se depara com o fato de que esse homem Gideão está malhando o trigo num lugar que não era apropriado para se malhar o trigo. E embora eu entenda que há vários entendimentos acerca desse texto, eu consigo encontrar pelo menos duas respostas para o fato de querer saber por que Gideão está malhando o trigo no lagar. E a primeira resposta que eu encontro é exatamente a proposta da minha reflexão com você. É porque eu preciso ser criativo diante das dificuldades da vida, ou seja, diante das adversidades, diante das lutas, diante dos impedimentos, eu preciso ser criativo, eu preciso encontrar um caminho. Todos nós estamos aprendendo a redesenhar e realinhar a vida em meio à pandemia que temos vivido há tantos meses. E é exatamente isso que eu quero compartilhar com você, porque nos momentos de dificuldade e nos momentos de luta nós precisamos aprender a focar não no problema, não na luta, não na dificuldade, mas na solução. Eu tenho dito que muitas vezes quando nós nos propomos a percorrer um caminho, de repente temos um muro diante de nós. O que fazemos? Podemos fazer duas coisas: podemos parar, paralisar, retroceder, ou podemos nos esforçar para ver o que está do lado de lá do muro, porque certamente se há um muro, há algo que está sendo protegido, e certamente há algo de mais valoroso do lado de lá, e eu preciso me empenhar para ultrapassá-lo, para transpô-lo, para certamente viver o que Deus tem de melhor para a minha vida. Então, eu preciso de criatividade. Mas uma outra resposta que eu encontro é que eu não posso paralisar os propósitos de Deus na minha vida. Ou seja, Gideão, ele não podia parar, ele precisava dar continuidade à sua história, aos sonhos que Deus tinha na vida dele, e ele não podia paralisar, ele não podia parar o projeto de Deus ali. Então ele precisava encontrar alguma forma, algum caminho para viver dias melhores. E é exatamente esse o desafio que nós temos: viver uma vida plena, viver uma vida abundante. E, enfim, nós precisamos de criatividade. E se nós não temos as circunstâncias, os fatos ao nosso favor, eu quero motivar você para que você crie essas circunstâncias, crie essas formas. O que nós não podemos é retroceder diante das dificuldades, diante das guerras e diante das lutas. Eu quero finalizar essa reflexão orando para que Deus ilumine os olhos da nossa inteligência, do nosso entendimento, e que possamos, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às lutas, poder encontrar o caminho, poder encontrar a resposta, poder encontrar a solução, e não desfrutá-la somente
somente nós, mas compartilhar com todas as pessoas que fazem parte dos nossos vínculos de relacionamentos. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez por uma história tão inspiradora na nossa vida. Obrigado pela vida de Gideão. Obrigado que ao invés de olharmos para esse fato na vida desse homem na perspectiva de quem está com medo e de quem está fugindo dos seus inimigos, na verdade esse homem está nos inspirando no que diz respeito à criatividade. Eu quero abençoar cada vida, quero abençoar cada família que está exposta a este ensino. Pedir que o Senhor nos dê a capacidade de ver que o Senhor é aquele que abre um caminho no deserto e que coloca uma fonte no ermo. Que o Senhor faça isso na história e na vida de cada um de nós, e que o Senhor nos dê a capacidade de corresponder aos sonhos e projetos que o Senhor tem na nossa vida. Que Deus te abençoe abundantemente, meu querido. Seja criativo.